Bom dia, eu sou o Raul. Quem está aqui pela primeira vez, levanta a mão. Primeira vez que está aqui, levanta a mão. Primeira vez, tem alguém aqui pela primeira vez? Estamos cheios de igreja aqui hoje. Não temos convidados. Ou seja, que esta é uma reunião de casa em casa. Muito especial, então. Eu sou da Venezuela, para quem não me conhece. Eu não sei se você percebeu no meu sotaque. Bem gaúcho o meu sotaque. E eu gostaria de compartilhar com você um processo que vivi com Deus. No ano de 2023, eu estava fazendo meu devocional no livro de Miqueias. No penúltimo capítulo, um versículo cativou meus olhos, minha mente e meu coração. Esse versículo ali: recorde a viagem que você fez de Sitim até Gilgal. Talvez essas cidades para você não tenham algum tipo de sentido, mas Sitim é o lugar onde Israel acampou depois de passar 40 anos pelo deserto. Sitim é o lugar onde Josué falou para o povo: consagrem-se, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Sitim é um lugar de descanso, onde o Senhor preparou, santificou e enviou seu povo para viver coisas realmente extraordinárias, mas não isentas de batalhas. Gilgal é o lugar onde você entra na terra prometida. Gilgal é o que está do outro lado do rio Jordão. Enquanto você está em Sitim, você consegue enxergar um rio, e do outro lado você enxerga a terra prometida. Gilgal é um lugar onde você faz memoriais na presença de Deus. Gilgal é um lugar onde você pode pisar pela primeira vez aquilo que Ele te prometeu. Gilgal é aquele lugar onde você conquista o que Ele prometeu para ti e para a tua descendência. Mas também Gilgal é o lugar onde o maná cessou. Como você pode ver, toda viagem vem acompanhada de desafios. Toda jornada vem acompanhada de desafios. E os desafios te fazem aprender e crescer. Quando me deparei com Miqueias 6:5, escrevi ao lado da minha Bíblia uma frase: lembre-se dos seus desertos. Lembre-se dos seus desertos. Se lembre das suas tempestades, dos tempos desafiantes da sua vida, Raul. Lembre dos lugares difíceis, dos momentos amargos. Lembre-se do lugar onde você pisou areia, onde as areias da alma secaram teu coração. Se lembre do lugar de onde o Senhor te tirou e onde Ele te colocou. E essa frase foi ficando e ficando e ficando no meu coração. Lembre-se dos seus desertos. Você pode repetir essa frase? Que bonito português. Finalizando o ano, esse mesmo ano, 2023, finalizando o ano, fomos convidados por Terça e Martinha para receber o ano na casa de uns irmãos. Aquela casa que, se você se lembra, eu entrei e tinha cheiro de tomate, de uma mata de tomate. Só que nessa casa, a gente se sentou na mesa depois de comer e apareceu uma brincadeira. Apareceu uma bola. Essa bola que você está vendo ali. O que faz uma bola no último dia do ano numa mesa? É o que você se está perguntando. Bom, essa bola você tinha que pegar um papel, tinha vários papéis, e você tinha que pegar um papel. Cada papel tinha uma palavra. Quantas palavras? Quantas palavras? Você devia agradecer. Você tinha que ler a palavra e você tinha que agradecer por o que estava escrito nesse lugar. Por exemplo, a Cláudia pegou o papel e apareceu a palavra restauração. Uma palavra poderosa na nossa família. Uma palavra com um sentido, um significado e uma profundidade realmente impactante da nossa família. E a Cláudia começou a agradecer pela restauração, pelos momentos de restauração que a gente viveu.
A medida que cada pessoa ia pegando esse papel e lendo sua palavra, dava para perceber que essa palavra tinha a ver com essa pessoa. Parecia que o Senhor estrategicamente tinha arrumado esse encontro para que essa pessoa pegasse esse papel e começasse a agradecer por essa palavra. E essa palavra tinha tudo a ver com essa pessoa. E aí, meus irmãos, foi que apareceu a minha palavra. Bênção? Não. Vitória? Não. Coisas extraordinárias? Menos. A palavra que apareceu foi problemas. Eu falei, tu tá de brincadeira. Problemas. Sabe aquela frase que fala... Parece que Deus dá suas melhores batalhas para seus melhores guerreiros, mas Ele me confundiu com Rambo. Eis-me aqui. O ano 2023 foi um ano muito desafiante na nossa família. Coitado do Raul, que ele não sabia o que ia acontecer no ano 2024. Aí apareceu essa palavra. Ao lado de restauração apareceu problemas. Problemas, é difícil agradecer pelos problemas. Lembre-se dos seus desertos. Minha primeira profissão é eu sou engenheiro em sistemas. O engenheiro em sistemas, quando ele começa a estudar para a profissão, para a carreira, ele é treinado para abraçar problemas. É a essência do engenheiro em problemas. Engenheiro em problemas também, né? O engenheiro em sistemas. O engenheiro em sistemas, ele é treinado, educado para sair da zona de conforto. Para criar um sistema, você precisa identificar as dores e os problemas dos seus usuários. Tem um cara, criador do Waze e do Movie, o Uri Levy. Para os que têm carro, ele é o criador do Waze. Para os que andam de ônibus, ele é o criador do Movie. Ele escreveu um livro muito legal que se chama Apaixone-se pelos Problemas, não pela solução. Um bom livro para um engenheiro e um bom livro para você ler se você é empreendedor. Mas aí eu comecei a falar, gente, nessa mesa eu falei, quando um professor deseja te ajudar a aprender, ele não te dá soluções, ele te dá problemas. Quando um mestre deseja que você cresça, ele não te vai dar soluções, ele te dá problemas. Essa palavra, meus irmãos, tinha tudo a ver comigo. E eu aprendi com o pastor Osvaldo, no seu livro, um livro extraordinário, que eu recomendo muito que você leia, um livro curto, mas extraordinário, Meditações do Entardecer. Um livro maravilhoso, extraordinário. Eu aprendi com ele uma coisa linda, que eu gostaria que você gravasse e levasse no seu coração. Gratidão é a moeda com a que se pagam os débitos do coração. Gratidão é a moeda com a que se pagam os débitos do coração. Nessa noite, dê graças a Deus pelos problemas que enfrentei. Obrigado, Senhor, pelos desafios da vida. Obrigado, Senhor, porque encontrei mais problemas que soluções. Obrigado, Senhor, porque com eles aprendi, o Senhor me ensinou. Obrigado, Senhor, pelas areias que pisei, os desertos que transitei nesse ano 2023. Você poderia orar por seus problemas, por seus desafios, por seus desertos, e ainda mais agradecer por eles. Estamos acostumados a ter gratidão pelas coisas boas, e nos esquecemos que os desafios, desertos e tempestades nos ajudam a crescer. Lembre-se dos seus desertos. Cada ano, gente, finalizando o ano, nós temos uma tradição na nossa família que gostaríamos compartilhar com você, repartir com você. E essa tradição é que cada ano a gente pede para o Senhor uma palavra que vai definir o resto do ano. No final, o último dia do ano, a gente escolhe essa palavra. Às vezes é só uma palavra para mim e para a Cláudia. Às vezes são duas palavras, uma para mim e uma para a Cláudia. No final é uma palavra para todos nós. Para todos nós na nossa família. O que acontece? Quando Deus nos dá essa palavra, tudo o que acontece no resto do ano
tem a ver com essa palavra. E esse dia eu ainda não tinha recebido de parte de Deus a palavra do ano 2024. E adivinha o que eu fiz? Vamos aproveitar essa bola cheia de problemas. Eu falei, Deus, todo mundo estava já com a sobremesa. Eu falei, Deus, me dá uma palavra para definir o ano 2024. E aí, meus irmãos, peguei um papel e li a palavra. E a palavra que apareceu foi encontros. É a segunda vez que aparece essa palavra como palavra do ano na nossa vida. E finalizando o ano, o Senhor começou a fazer um convite não só para me lembrar dos meus desertos. O Senhor me fez um convite para ter um encontro com Ele num deserto que eu não conhecia. Na vida, você e eu vamos a transitar por desertos. Desertos financeiros, econômicos, emocionais, espirituais. Desertos de saúde. Desertos mentais. Faz parte do contrato chamado vida que a gente assina. Transitar por esses desertos. Você não escolhe. Eles aparecem. E você tem que tomar uma decisão. Transitar eles ou pular eles. Mas era a primeira vez, meus irmãos, que eu recebi um convite para entrar num deserto diferente. O deserto de Jesus. Na noite do meu aniversário, 7 de abril, eu fui convidado pela minha esposa para celebrar num lugar muito legal que eu gosto muito. Aqui vem uma publicidade, Parrillas del Sur. Vou falar em espanhol porque o nome está em espanhol. Parrillas del Sur. Churrasco uruguayo. E o melhor desse aniversário, além da parrilha, é que Cláudia pagou. Então eu caprichei. Batata frita, bifes assim, desses assim, gordos, cheios de gordura. Salada, um avivamento. Que melhor jeito de celebrar seu aniversário. Ali começamos a comer e eu comecei a contar para Cláudio que o Senhor tinha falado durante todos esses meses, desde o dia 31 até o 7 de abril. E eu falei para Cláudia, Cláudio, o Senhor me está chamando a ter um encontro com Ele, só que esse encontro é diferente. E eu só sei duas coisas, Cláudia. Duas coisas. Que sem Ele e sem ti, eu não posso aceitar esse convite. Eu falei para ela que eu tinha medo de envergonhar o nome do Senhor, de aceitar esse convite e não terminar o processo que o Senhor ia gerar na minha vida. Aí os dois choramos juntos. E a Cláudia, com essa voz preciosa, me falou: estou contigo. E se eu estou contigo, imagina quanto mais o nosso Deus. E ali, meus irmãos, o dia 7 de abril, o dia do meu aniversário, eu aceitei o convite de Deus. O convite para passar 40 dias de jejum só com água. Durante 40 dias, caminhei num deserto que eu não conhecia até agora. Vivi num acampamento de adolescentes, a beleza de um avivamento. Transitei como vocês por uma cidade que foi lavada pelas águas. Enxerguei a nuvem da glória de Deus como uma bússola para o caminho. E a sua muralha de fogo como proteção e luz que me guia para chegar ao destino. Aprendi que Deus derrama bênção onde há unidade. E aprendi por experiência própria o que significa que é o Espírito que eleva o corpo. Mas eu quero falar para você que não há nenhum mérito em mim para transitar essa jornada de 40 dias. Tudo tem a ver com Ele. Dele veio o convite. Dele veio a fortaleza. E para Ele é a glória desse convite. Muitos outros pastores nesta igreja transitaram por esse deserto, aceitaram esse convite.
Deles, dos meus pastores, eu recebi inspiração, ânimo, encorajamento e muita oração. Quando eu olhava meus pastores transitando por esses desertos de 40 dias, a primeira coisa que eu olhava é corajoso, né? E a outra coisa que eu falava para Deus: jamais faria isso. Imagina ficar magrinho e com um cabeção gigante. Eu recebi deles inspiração, oração, encorajamento e ânimo. Nesses 40 dias escolhi um livro para transitar pelo deserto. O livro do Êxodo. Já que vamos estar cheios de areia, vamos a fundo, né? O que encontrei no final desses 40 dias? O que foi o que o Senhor revelou no final desse deserto? É disso que eu gostaria de falar para vocês o dia de hoje. Porque o que eu encontrei foi uma nação santa e um reino de sacerdotes. Eu vou pedir que você procure na sua Bíblia o livro do Êxodo, o capítulo 28, versículo 31 ao 41. Êxodo, capítulo 28, versículos 31 ao 41. Estão comigo? Você está comigo? Fale amém. Amém. Faça o manto do colete sacerdotal inteiramente de fios de tecido azul, com uma abertura para a cabeça no centro. Ao redor dessa abertura haverá uma dobra tecida com uma gola, para que não se rasgue. Faça romãs de fios de tecido azul roxo e vermelho em volta da borda do manto, intercaladas com pequenos sinos de ouro. Os sinos de ouro e as romãs se alternarão por toda a borda do manto. Arão o vestirá quando ministrar. O som do sino será ouvido quando ele entrar no lugar santo, diante do Senhor, e quando sair, para que ele não morra. Para que ele não morra. Faça uma diadema de ouro puro e grave nele como se grava um selo, consagrado ao Senhor. Prenda-o na parte da frente do turbante com uma fita azul. Estará sobre a testa de Arão. Assim ele levará a culpa de qualquer pecado que os israelitas cometerem em relação às coisas sagradas, ou fazerem todas as suas ofertas. Estará sempre sobre a testa de Arão, para que as ofertas sejam aceitas pelo Senhor. Para que sejam aceitas pelo Senhor. Versículo 39. Teça a túnica e o turbante com linho fino. O cinturão será feito por um bordador. Faça também túnicas, cinturões, gorros para os filhos de Arão, para conferir-lhes, fale comigo essas palavras, honra e dignidade. Vista seu irmão Arão e seus filhos, e os filhos dele, com essas roupas, e os ungirás, e os consagrarás, e os santificarás, para que me sirvam como meus sacerdotes. Nação santa e reino de sacerdotes. Vamos orar? Pai Santo, nós consagramos a Tua palavra. Senhor, nós nos consagramos na Tua presença. Que o Senhor possa nos revestir de honra e dignidade. Que o Senhor possa colocar na nossa frente uma coroa de santidade e consagração. Espírito Santo de Deus, aquece nossos corações. Que a gente possa ser verdadeiros intercessores. Senhor, que possamos fazer um memorial na Tua presença, para sempre nos lembrar de tudo, para nunca nos esquecer de nada. Senhor, me usa apesar das minhas limitações.
nós nos consagramos na tua presença. Em nome de Jesus. E a sua igreja fala: amém. A estrutura literária do Êxodo tem implicações teológicas bíblicas profundas. Se tivesse que dividir o Êxodo em várias partes, seriam 3: redenção, aliança e tabernáculo. Fale comigo: redenção, aliança e tabernáculo. Nós podemos enxergar no livro do Êxodo um Deus que liberta o povo da escravidão. Nós podemos enxergar no livro do Êxodo um povo que se compromete, um Deus que se compromete com uma aliança com esse povo. E nós podemos enxergar no livro do Êxodo um Deus que promete habitar no meio deles. Eu venho a fazer de vocês a minha habitação. Deus está formando uma nação santa e um reino de sacerdotes. E a pergunta que nós temos que fazer: como são as pessoas que fazem parte dessa nação? Quais são as características desse reino de sacerdotes? Porque Deus está chamando, Deus libertou um povo, fez uma aliança com eles e fez uma promessa de habitar no meio deles com uma intenção. Com a intenção de enxergar coisas na vida desse povo. Como é essa nação santa? Como é esse reino de sacerdotes que transitou pelo deserto? A nação santa e o reino de sacerdotes são pessoas com uma missão de reconciliação que vivem na presença de Deus. Se você olha o início do capítulo 28, do capítulo que a gente acaba de ler, você vai olhar que tudo começa com um chamado de Deus na sua vida. Tudo começa com um chamado de Deus na sua vida. Chame seu irmão Arão e separe-o dentre os israelitas, e também os seus filhos Nadab e Abiú, Eleazar e Tamar, para que me sirvam como sacerdotes. Tudo começa com um chamado. Vocês e eu fomos chamados por Deus. Vocês e eu temos uma missão nesta terra. Vocês e eu temos a missão de refletir uma nação santa e um reino de sacerdotes. Nós fomos chamados. Nós fomos chamados com uma missão. Há um chamado específico que Ele faz. Você se lembra quando você foi chamado? Você se lembra do lugar onde o Senhor te falou especificamente o que Ele queria fazer com sua vida? Você se lembra naquele lugar onde o Kairos de Deus se encontrou com o Cronos da sua vida? Você se lembra de como Ele te chamou, do lugar de onde Ele te chamou e o lugar onde Ele te colocou? Você se lembra? Você se lembra daquele lugar onde Ele te chamou com carinho, com amor e com laços de amor? Ele te atraiu. Você se lembra? Você se lembra? Esse chamado não só envolve o homem e a mulher de Deus. Esse chamado envolve a sua própria família, igreja. Essa família que vemos ali é chamada por Deus, apartada por Deus, separada por Deus para um serviço específico, para uma missão e para uma função: ser sacerdotes. Fale comigo: sacerdotes. Fale comigo: sacerdotes. Um homem com um chamado missional. Ser sacerdotes, ser intercessores e mediadores entre o Deus Santo e seu povo. Os sacerdotes ofereciam sacrifícios, intercediam pelo povo, velavam pela santidade e se mantinham, eram encarregados de manter o pacto. O sacerdote ministrava, intermediava, adorava e abençoava. O sacerdote deveria usar vestes específicas para seu ofício de intercessor. E é o que a gente terminou lendo aqui. Faça um manto de colete sacerdotal inteiramente de fios de tecido azul, com uma abertura na cabeça no centro. Ao redor dessa abertura haverá uma dobra tecida como uma gola, para que não se rasgue. Faça romãs de fios tecidos azul, roxo, vermelho em volta da borda do manto, intercaladas com pequenos sinos de ouro. Os sinos de ouro e as romãs se alternarão por toda a volta da borda do manto. Você está percebendo que há detalhes específicos de como deve se vestir esse sacerdote e seus filhos, a sua família? Cada chamado de Deus, cada função de Deus tem detalhes específicos de Deus.
O que Deus está falando com essas vestes? Porque Ele tinha que usar essas vestes. Porque Ele tinha que ser diferente. Os sacerdotes, seus filhos, eles tinham que ser diferentes do resto do povo. As roupas que eles usavam diferenciavam eles da função que eles tinham do resto do povo. Eles eram iguais na presença de Deus, mas a sua função de sacerdote era diferente. Totalmente diferente. Nós moramos num mundo, vivemos num mundo onde todo mundo quer ser diferente fazendo as mesmas coisas. Se você percebe, aí tem detalhes. Eu perguntei para uma das nossas jovens, a Thalita, que ela estuda moda e sabe muito dessas coisas. Fiz uma consultoria com ela. Enviei esse texto para ela e eu falei, me dá uma visão de uma profissional dessa área. Ela está estudando e preparando-se para isso. E ela falou o seguinte: Raul, primeiramente a psicologia das cores. O azul transmite sabedoria, confiança, fidelidade e seriedade. O azul você pode associar com o céu. Ou seja, que seu trabalho e sua função tem uma origem celestial. O roxo sempre será associado com o místico. Traz mistério, é criativo, traz nostalgia e traz intimidade. O vermelho, ele remete a coragem, energia, é a cor da sangue dos guerreiros. Deus manda que seu povo seja diferente. A Thalita me escreveu algo que eu gostaria de compartilhar com você. A primeira coisa que me chama a atenção é algo que eu gosto muito de reparar. E é que a ordem de Deus são claras. Ele passa todos os detalhes de como tudo deve ser feito. Porque ele poderia ter simplesmente dito: façam um colete azul com sinos e romãs. Mas ele não faz isso. Deus deu uma descrição detalhada de como deveria ser um manto, qual material e até a modelagem. É nisso que eu vejo o quanto Deus é detalhista e até rigoroso com o que Ele pede para seu povo. Principalmente quando se trata de algo que é para ser dedicado para Ele. Afinal, Ele queria o melhor para seu tabernáculo. Só o sumo sacerdote poderia usar essas vestes. O azul, o roxo e o vermelho eram as mesmas cores do tabernáculo. Não é à toa que hoje em dia são as cores da realeza. São as mesmas cores da realeza. Naquele tempo, o azul e o roxo eram cores mais difíceis de conseguir e de produzir. O sacerdote tinha que ser diferente porque era um homem com um chamado missional. A figura do sacerdote lembrava a Israel que seu chamado era ser um farol para as outras nações. Uma nação livre que tem uma aliança com um Deus que habita no meio deles. O sacerdote era uma lembrança de que Deus era propriedade exclusiva, um reino de sacerdotes e uma nação santa. Homens que estão aqui, homens que foram chamados ou serão chamados para ser sacerdotes. É você um farol na sua casa? Está cumprindo a sua missão de ser um sacerdote na sua casa? Se sua resposta é sim, não, não sei, e você está casado, pergunta para a quarta pessoa da Trindade, a sua esposa. Ela não te vai mentir. Eu fiz a mesma pergunta para Cláudia. Eu não vou enviar a você a fazer nada que eu não faria. E eu falei: Cláudia, nessa área, como está a minha vida? E as palavras da Cláudia, né, foram as seguintes: olha só, ânimo e encorajamento. Tem melhorado muito. Tem melhorado muito. É aquela frase que você fala: ainda falta. E se todos somos sinceros aqui, homens que estamos casados, ainda falta. Ainda falta. Porque o Senhor nos deu essa missão, esse privilégio e esse chamado. Mas aqui eu quero
que você possa correr comigo no versículo 34, porque aqui está uma das coisas mais bonitas que eu encontrei em meio desse deserto que transitei com o Senhor. Os sinos de ouro e as romãs se alternarão por toda a borda do manto. Arão o vestirá quando ministrar. O som dos sinos serão ouvidos quando ele entrar no lugar santo, diante do Senhor, e quando ele sair para que ele não morra. Eu quero que você saiba que quando o sacerdote entrava no tabernáculo, ele se amarrava uma corda bem forte, porque ele ia entrar no santo dos santos. E o que acontecia se o sacerdote não estava purificado, se o sacerdote não era santificado, consagrado, e ele entrava no santo, gente, já era, morreu. Morreu. Entrar na presença de Deus, de um jeito que ele não pediu, provocava a morte do sumo sacerdote. E para que era a corda? Para tirar o morto. O sacerdote morreu, tira ele. Vocês se imaginam essa cena? Na borda do manto, o sacerdote tinha sinos, de tal jeito que quando ele caminhava na presença do povo, dirigindo-se para o tabernáculo, os seus passos emitiam um som. Os seus passos começavam a emitir um som. Eu tinha preparado uma parte onde se ouviam passos com sinos, né? Mas eu vou pedir que você me ajude. Imagina que tem sinos, né? Vamos a fazer sinos juntos? Como faz um sino? Todos juntos? Vamos lá? Vamos, sem vergonha. Vamos, todo mundo, sem vergonha. Temos que ser como crianças, vamos lá. Tu imagina que o cara vai caminhando e o povo está enxergando e vai caminhando e vai ouvindo os sinos. O que faziam os sinos? O povo se dava conta que o sacerdote se estava dirigindo para a presença de Deus. O povo se dava conta que ele estava entrando na presença de Deus e que ele estava levando uma oferta. E que talvez essa oferta, se Deus se agradava, seria uma bênção para esse povo. O que o Senhor falou comigo em meio desse deserto com esse versículo é a mesma coisa que eu quero falar para você. Teus passos são ouvidos na minha presença. Quando você caminha, quando você entra na minha presença, eu posso ouvir os teus passos. Eu posso ouvir teus passos quando você está perto. Eu posso ouvir teus passos quando você está longe. Eu ouço teus passos quando você se dirige para a minha presença. Eu ouço teus passos na alegria e na tristeza. Eu ouço teus passos nos momentos bons e nos momentos ruins. Eu ouço os sinos do teu coração. Eu ouço teus passos e continuo ouvindo teus passos. Cada vez que um adolescente comete um pecado, eu sempre falo para ele, já tenho falado isso, né? Que pecado confessado é pecado perdoado. Portanto, então não faça pescaria no mar do esquecimento de Deus. Entender isso é difícil. Você só entende quando você confessa. Só que quando você está em pecado, você sente que Deus está longe, geograficamente. Agora, nosso Deus, que é onipresente, onipotente, Ele está longe quando a gente peca. Por que sentimos que Ele está longe? Ele está ali. Sentimos que Ele está longe porque a sua natureza é diferente da nossa. O pecador sente que seu Deus está longe porque Ele é santo, santo, santo. E nós estamos em pecado. E esse homem vai caminhando e o som dos sinos vai se escutando. E a pergunta que eu tenho para você: você é consciente disso? Que Deus ouve os teus passos quando você está longe, quando você está perto. Um homem chamado Salomão, ele consagrou um templo na presença de Deus. E Deus falou para ele: Salomão, eu ouvi a tua oração
E eu escolhi este lugar, esse templo que você consagrou como um templo para sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar gafanhotos para devorarem o país, ou sobre seu povo enviar uma praga, se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar de seus maus caminhos dos céus, ouvirei sua voz, perdoarei seu pecado e curarei sua terra. E Deus fala para ele: de agora em diante, Salomão, os meus olhos estarão abertos, os meus ouvidos estarão atentos às orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei esse templo para que meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e meu coração nele sempre estarão. Nós agora somos templo de Deus. O Senhor falou para nós: eu venho a fazer de vocês a minha habitação. Agora não existe templos de mãos criadas, de pedras criadas por homens. Agora todos nós somos templo de Deus e Ele habita em nós. Eu venho a fazer de vocês a minha habitação. O que Deus promete para uma mulher e um homem consagrado? O que Deus promete para uma família consagrada? O que Deus promete para uma nação consagrada? Olhos abertos e ouvidos atentos. Salomão foi um filho que viu seu pai, que viu no seu pai um coração consagrado ao Senhor. Eu estava falando com Cláudia dos sinos, e eu perguntei para ela, desde o ponto de vista de um músico, o que significa os sinos? E ela falou uma coisa que não esperava, né? O som dos sinos manifesta a presença de uma pessoa. Eu tenho uma criança chamada Tiago, uma criança extraordinária. E cada vez que eu chego em casa e abro a porta, tem uma criança me esperando. Esperando chocolate e esperando o pai. A ordem dos fatores não altera o produto. E a primeira coisa que ele fala, né? Porque ele como seu pai, ele não sabe conjugar os verbos, né? Ele quando me vê, ele fala: cheguei. Legal, Tiago, cheguei. Mas como ele sabe que sou eu? Toda criança sabe que é seu pai. Pelo som dos seus passos. Pelo som das chaves. Ele sabe que sou eu. Eu começo a abrir a porta e tem um jeito particular que eu abro essa porta. E quando abro essa porta, ele sabe quem está chegando. Teus passos são ouvidos na minha presença. Há algo profundo nessa narrativa. Enquanto Arão está na presença de Deus, enquanto ele está do outro lado do tabernáculo, na presença mesma de Deus, quienes estão perto, ouvindo os seus passos? Quienes estão com a expectativa de que o pai ainda está com vida? Quem está com a expectativa de que a oferta que ele vai apresentar foi aceita? Quienes são os primeiros interessados em ouvir os passos do pai? Porque enquanto esses sinos estão sonando, na presença de Deus, significa que o pai não morreu, que a oferta foi aceita, que o pai está na presença do Senhor. Quem são os que ouvem os teus passos? Quando você está longe ou quando você está perto de Deus? Os teus filhos. Neste tempo de deserto eu vi um homem que morreu. Estive no velório dele. Um homem que não morreu, na verdade, ele partiu com o Senhor. E quando um cristão morre, há alegria nos céus. Eu consegui ver as memórias e o legado que esse homem deixou. Um homem que dedicou sua vida a cantar e a ensinar. E eu consegui enxergar que o pai não morreu. Que o pai está bem. Que o pai está na presença de Deus. Os sinos estão tocando. Onde estão teus passos, igreja? Os sinos estão tocando. Onde estão teus passos? Nós como igreja temos transitado por esta cidade nestes momentos tão difíceis.
e nossos passos têm sido ouvidos em toda esta cidade. Não por mérito nosso, mas sim pela graça do Senhor. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Aquele que prometeu é fiel. Edward T. Wells, ele fala uma coisa extraordinária. A missão dos sacerdotes é estar próximos de Deus. Teus passos são ouvidos na minha presença. Então a pergunta que eu tenho para você que está aqui é: por que você está tão longe? Por que você está tão longe? Teus passos são ouvidos quando estás perto e quando estás longe. Nos momentos bons e nos momentos ruins, fala o Senhor: eu ouvi os teus passos. Seja conhecido, lembrado, referenciado como um homem que caminhou com Jesus. Seja conhecida, lembrada e referenciada como uma mulher que caminhou com Jesus, como uma nação santa e um reino de sacerdotes. Pessoas com uma missão de reconciliação que vivem na presença de Deus. Mas a nação santa e o reino de sacerdotes são pessoas, são pedras vivas no templo do Senhor, com um selo de consagração. Olha o versículo 36, faça uma diadema de ouro puro e grave nele como se grava um selo. Consagrado o Senhor, fale comigo, consagrado o Senhor. Consagrado ao Senhor. Consagrado em hebraico significa kadash. É declarar distinto, separado, apartado. No Antigo Testamento você consagrava coisas, objetos, e eles eram separados com uma missão santa. No Antigo Testamento você consagrava terras, lugares, e eram chamados lugares santos. Tira a sandália dos pés, porque o lugar onde você está é santo, falava Deus para Moisés. Mas também na Bíblia nós enxergamos pessoas ungidas. E a santidade é um selo profundo e visível que Deus exige para entrar na sua presença. Porque sem santidade ninguém verá a Deus. A santidade, igreja, é o ornamento perpétuo da minha casa. O Cristo que morreu na cruz, o Cristo que está no céu, o Cristo que é o nosso sumo sacerdote que está intercedendo por nós, é um Deus que vai voltar por sua igreja e por sua noiva. E Ele espera dessa igreja e dessa noiva santidade e consagração. O que o Deus falou com esses versículos? Eu te consagrei como sacerdote. Eu sei que você associa sacerdote com padre. Na sua mente é a primeira imagem que vai vir na sua cabeça. Mas o sacerdote é um intercessor. O sacerdote é um ministro do Senhor. O sacerdote é alguém que louva na presença de Deus. Leva os pecados do povo na presença mesma de Deus. Nós agora, pelo poder do sangue de Jesus Cristo, somos sacerdotes. Não existe alguém mais acima. O nosso sumo sacerdote é só um e se chama Jesus. Mas todos nós somos sacerdotes. E ele fala o seguinte: prendam na frente de turbante com uma fita azul, estará sobre a testa de Arão, assim ele levará a culpa de qualquer pecado que os israelitas cometerem em relação às coisas sagradas. Ao fazerem todas as suas ofertas, estará sempre sobre a testa de Arão, para que as ofertas sejam aceitas pelo Senhor.
para que as ofertas sejam aceitas pelo Senhor. Uma das coisas mais bonitas que encontrei nesse deserto é olhar que o sacerdote, ele tinha um colete, e nesse colete ele tinha pedras preciosas: topázio, berílio, rubi, turquesa, safira, esmeralda, ametistas, pedras preciosas, 12 pedras preciosas. Cada pedra tinha um nome de uma das tribos de Israel. Cada pedra representava um filho de Israel. O sacerdote tinha a missão de levar o povo na presença de Deus e apresentar sacrifício de expiação por seus pecados. Vocês também são pedras vivas, as quais são com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos. Por meio de Jesus, oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Eu quero que você tenha a consciência de que assim como Arão levava o povo no seu peito, na presença de Deus, como pedras preciosas, assim o nosso Senhor Jesus Cristo te leva no seu peito, como uma pedra preciosa, com teu nome gravado no profundo do seu coração, na presença do nosso Pai. A missão da igreja é levar a sua nação na presença de Deus. Nós temos um exemplo, um sumo sacerdote. Estará sobre a testa de Arão. Assim ele levará a culpa de qualquer pecado que os israelitas cometerem em relação às coisas sagradas. O que o Senhor falou em meio desse deserto? O que o Senhor tem para nós falar em meio dos teus desertos? Eu levo a culpa do teu pecado. Você é aceito por mim. Você é aceita por mim. Você é uma pedra preciosa para mim. O teu nome está gravado como um selo. Quando entro na presença do meu Pai, eu te levo como uma ofrenda. Intercedo por ti, clamo por ti. Você tem um valor para mim. Eu levo a culpa do teu pecado. Você é aceito por mim. Ele mesmo lavou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. 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 Somos pedras vivas no templo do Senhor, com um selo de consagração. O reino de sacerdotes e a nação santa são pessoas com uma identidade, revestidas de honra e dignidade. Olha o que aparece no versículo 39 e versículo 40. Tens uma túnica e o turbante com linho fino. O cinturão será feito por um bordador. Faça também túnicas, cinturões e gorros para os filhos de Arão, para conferir-lhes honra e dignidade. Pode falar essas duas palavras comigo fortemente: honra e dignidade. Sacerdotes são pessoas revestidas de honra e dignidade. Só que a gente se esquece que aquele que pagou na cruz por nossos pecados, que aquele que intercede por nós na presença de Deus, nos revestiu de honra e dignidade, nos revestiu para ser novos homens. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despedir-se do velho homem, que se corrompe com desejos enganosos, a serem renovados do seu modo de pensar e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes de verdade. Vocês e eu fomos chamados a ser revestidos com honra e dignidade, porque honra e dignidade são as marcas da identidade da santidade. Sabe o que acontece?
que a veces nos sentimos tan sujos que deixamos de acreditar que o Senhor nos vestiu. A vezes estamos como um filho pródigo, longe do Pai, sujos, em pecado. E não nos lembramos que temos um bom Pai, que podemos voltar, que Ele nos espera com um abraço, que Ele coloca um anel na nossa mão, sandália nos nossos pés e nos reveste de honra e dignidade. É difícil acreditar isso quando estamos acostumados a ouvir outras vozes. Você não presta, você não serve, você não é amado, você não é bom, você pisou na bola, você não vai conseguir, você nunca será perdoado. O Deus que vive, o Deus que venceu naquela cruz, derrama sobre nós o seu amor, o seu sangue. Quem te pode culpar? Quem te pode acusar? A santidade é um ornamento da sua casa. A honra e a dignidade são as marcas de identidade dessa santidade. Tira tuas vestes sujas. Deixa que o sangue de Cristo te revista. Aprende a ser uma nação santa e um reino de sacerdotes. Aceita a tua verdadeira identidade de filho amado, de filha amada. Deixa que Ele te revista de honra e dignidade. Finalmente, o que encontrei nesse deserto? Encontrei que nessa nação santa e nesse reino de sacerdotes está cheio de pessoas portadoras de uma unção e uma consagração e uma santificação. Versículo 41. Vista seu irmão Arão e seus filhos com essas roupas, e os ungirás, e os consagrarás, e os santificarás, para que me sirvam como meus sacerdotes. Olha a propriedade que Deus faz. Olha os verbos específicos que Ele usa. Os ungirás, os consagrarás, os santificarás, para que me sirvam como meus sacerdotes. São meus, me pertencem. Eu paguei na cruz por eles. Eu levei seu pecado, eu levei suas dores, eu levei sua dor, as suas lágrimas. Eu levei o seu pecado naquela cruz. Eu paguei por tudo. Eles são meus. São meus. O Deus que triunfou sobre a morte e que reina para sempre, te ungiu, te consagrou, te santificou. Ele te chamou pelo teu nome. Ele te deu uma missão. Ele te leva como uma pedra viva na presença de Deus, como um selo de consagração. Ele te revestiu com honra e dignidade. Ninguém te pode acusar, porque pecado confessado é pecado perdoado. Ele te ungiu, te consagrou e te santificou. Naquele tempo, Deus deu instruções para Moisés de como deveria ser o azeite, o óleo que seria usado para ungir os seus sacerdotes. E ele deu uma receita: 6 quilos de mirra líquida, 3 quilos de canela,
3 quilos de cana aromática, 6 quilos de cassia e 1 galão de azeite de oliva extra virgem. O Moisés tinha que pegar todos esses ingredientes e na presença de Deus começar a misturar esses ingredientes como o Senhor tinha ordenado. A unção se constrói na devoção. Enquanto Moisés vai preparando esse azeite, ele está na presença mesma de Deus, fazendo uma mistura única, com um cheiro único, um óleo especial para consagração. Ninguém no povo de Israel poderia usar essa mistura. Ninguém poderia fazer um óleo semelhante, um azeite semelhante. Só Moisés poderia fazer isso. E só Moisés e Arão poderiam usar esse óleo. Moisés primeiramente para ungir o sacerdote de Deus, a sua família, o tabernáculo, a sua arca. Porque onde está a presença de Deus e a unção de Deus, não falta provisão, não falta palavras e não falta milagres. Porque onde está a unção e a presença de Deus, com devoção, não vai faltar nada e vai sobrar tudo. E o Senhor nos tem mostrado, como igreja, que estamos num tempo diferente, que precisa de pessoas diferentes, pessoas ungidas, consagradas e santificadas. O Senhor me tem mostrado que o Senhor, teu poderoso Deus, está derramando de uma unção especial em meio do seu povo e da sua igreja. Uma unção de consagração, uma unção de santificação, porque o ornamento da sua casa é a santidade. Uma unção de multiplicação, porque o que vai encontrar as pessoas desta cidade, se não é um reino de sacerdotes e uma nação santa na sua igreja? O que vai encontrar? O Senhor está derramando na sua igreja um tempo de avivamento, uma unção especial na sua presença. E essa unção só se pode construir na santificação, na consagração, porque esse será um decreto perpétuo para Arão e seus descendentes. Você consiga enxergar isso? Que a unção que o Senhor derramou em ti vai transcender gerações, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a unção que o Senhor deseja derramar na sua igreja vai transcender os tempos e a eternidade. Que o Senhor está derramando para este tempo e para esta geração uma unção especial que vem do alto, uma unção sobrenatural em meio da sua igreja, nas suas casas, porque elas serão como um farol, como um reino de sacerdotes que vai transcender as gerações. Igreja, nós fuimos chamados para derrubar, destruir toda potestade que se levanta no meio e em contra do poder poderoso da presença do Senhor. Vocês e eu, como igreja, fomos chamados para consagrar a nossa família, para ser uma nação santa e um reino de sacerdotes ungidos, consagrados, santificados. Seja como Josué, seja como Caleb. Aprenda a enxergar. Sonhe com ver os seus filhos entrar na terra prometida.
sonhe com ver seus filhos entrar na terra prometida. As pessoas que transitaram esse deserto morreram nesse deserto. Os seus filhos, não tem dor mais forte para um filho que enterrar o seu pai no deserto, de não ter um lugar para honrar seu pai, o legado que ele deixou, as histórias que ele deixou. Essa geração que está ouvindo essas palavras, essa geração que está vendo que são crianças, adolescentes, jovens, essa geração que está enterrando seus pais no deserto, uma geração que vai entrar num lugar que seus pais não conheceram. É uma geração com uma unção especial. E eu acredito que Deus quer derramar dessa unção nesta igreja e neste lugar. Montserrat, 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 o Espírito do Senhor está sobre ti, porque Ele te ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele te enviou para pregar as boas novas aos pobres, para proclamar a liberdade aos presos, para a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano de graça do Senhor. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora, fala comigo, igreja, mas agora receberam. Estes. Então um dos anciãos perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco? De onde eles viram? Respondi: Senhor, tu o sabes. E ele disse: estes são os que ouviram uma grande tribulação e lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso, eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário como sacerdotes. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, toda dor e toda tristeza. Nação santa e reinos de sacerdotes, o Senhor te está chamando, o Senhor te está consagrando, o Senhor te está vestindo e revestindo de honra e dignidade, porque a sua igreja é a portadora de uma unção de consagração e santificação. O nosso Senhor, aquele que triunfou sobre a morte, aquele que vive e reina, quer derramar essa unção na sua igreja, na tua vida, nos teus filhos, nos filhos dos teus filhos, e há de 1000 gerações. Uma unção especial que vem do alto, uma unção que te revela
reveste de honra e dignidade. Uma unção que é o ornamento da sua casa. Uma unção santa. E hoje eu te quero desafiar a pedir para Deus que Ele possa derramar dessa unção na tua casa, na tua vida, nos teus filhos e nos filhos dos teus filhos. Porque hoje o Senhor vai te desafiar a consagrar a tua casa, a tua família, a ser um sacerdote nesta nação. Eu sei onde termina uma nação que não tem sacerdote. Eu sei onde termina uma nação que tem sacerdotes. Tudo o que começa na sua presença termina na sua glória. Se o Senhor falou com você esta noite, deste dia, se você deseja dessa unção que o Senhor derramou como sacerdote, todos nós, sacerdote dos santos, se você está disposto a consagrar a sua casa, abrir a sua casa para interceder por esta nação, por esta cidade, por este povo, pelo Rio Grande do Sul e pelo Brasil, se você está disposto a que essa unção possa ser transmitida e seus passos sejam ouvidos por seus filhos, se você está disposto a consagrar a sua casa e a sua vida, a sua família e a sua descendência e deixar um legado de santidade, eu vou pedir que você fique em pé, que você possa vir aqui na frente a consagrar na presença de Deus a sua vida, porque Ele é Deus e Ele vive, Ele vive, Ele vive. Deus, Ele vive e venceu. Amém. Hoje vive. Amém. Amém. Glória a Deus. Sobre a morte. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Pra sempre. Ele é Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele venceu. Ele venceu. Glória a Deus. Se você deseja trazer a sua família na presença de Deus, consagrar a sua família na presença de Deus, vamos a fazer um movimento santo. Que você possa trazer os seus filhos, a sua esposa, sacerdotes desta igreja. Que você possa consagrar na presença de Deus a vida deles, a sua casa. Que você possa declarar cura, restauração. Que você possa sentir que o Senhor está revestindo de honra e dignidade os seus filhos, os seus futuros filhos. Que o Senhor saiba que vocês foram chamados para um tempo especial, revestidos de honra e dignidade. Que o fruto do teu vientre vai transformar as gerações. Que você seja conhecido como uma nação santa e como um reino de sacerdotes. Que esta igreja se levante de casa em casa como um farol para esta cidade. Que a gente possa derrubar fortalezas. Que toda potestade possa se curvar na presença e na unção poderosa de Cristo. E que todos nós possamos entrar livremente na presença de Deus e declarar
que Ele é o nosso Rei, Fortaleza se curvando, que seu nome tem poder. poder de Cristo Amém. sobre toda Amém. situação. Glória a Deus. A palavra permanece, não se estremece. Não nos abalaremos. Eu não me abalo. Levanta tuas mãos, igreja. Ele é Deus. Ele é nosso Deus. Bênção sobre a tua casa. Bênção sobre a tua família. Uma unção especial de consagração e santificação. Amém. Amém. Não se estremece. Ele é Deus. Ele é o nosso Deus. Ele é Deus. Ele vive e venceu. Hoje vive o amor Poderoso. sobre a morte triunfou Nasceu. pra sempre. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu sei que estamos rodeados de igreja. Mas eu preciso fazer um convite para você que está aqui pela primeira vez. Eu preciso fazer um convite para você que está aqui nos visitando. Você ouviu muitas coisas hoje. Você ouviu que você pode ser um sacerdote para sua família. Que o Senhor perdoou seus pecados, que Ele te ungiu, te santificou, te salvou, te resgatou. E eu gostaria de dar a oportunidade para você de aceitar esse Deus que morreu por você e por todos nós no seu coração. Se você está aqui pela primeira vez e você deseja aceitar a Cristo no seu coração, faça essa oração. Senhor, entra na minha vida. Senhor, eu consagro na tua presença a minha vida. Eu me arrependo dos meus pecados, Pai. Eu te aceito como Senhor e Salvador da minha alma, do meu espírito, da minha mente. Senhor, que tudo o que eu sou, tudo o que eu tenho, seja para ti de agora em diante. Eu me arrependo dos meus pecados e te aceito como Senhor e Rei do meu coração. Entra na minha vida, consagra a minha família, salva, me salva, me salva. Escreve o meu nome no livro da vida e que eu possa te louvar através da intercessão do teu Filho amado Jesus. Em nome de Jesus, amém. Tem alguém que fez essa oração pela primeira vez? Tem alguém que fez essa oração pela primeira vez? Eu vou pedir que você, se você fez essa oração pela primeira vez, você poderia levantar sua mão? Se você fez essa oração pela primeira vez, se você fez essa oração pela primeira vez, pode levantar sua mão. Tem alguém? Glória a Deus. Glória a Deus. É uma palavra para a igreja. Agora eu quero falar contigo, igreja. Quero falar contigo. Uma das coisas mais bonitas da função e da labor de um sacerdote era abençoar primeiramente os seus filhos e o povo de Israel. Um dos privilégios, responsabilidades mais bonitas de um sacerdote era abençoar o povo de Israel, entrar na presença de Deus e abençoar o povo de Deus. Eu gostaria, pais, hoje, filhos que estão aqui, toda unção é precedida por uma bênção. E a nova geração que Deus está levantando tem uma unção sobrenatural. Uma unção
unção que vem do alto. Uma unção para um tempo difícil, desafiante, mas também extraordinário. A nação santa e o reino de sacerdotes venceu. Venceu porque Ele venceu na cruz. E eu gostaria que todos nós pudéssemos abençoar uns aos outros como sacerdotes. Então levanta tuas mãos. Reino de sacerdotes e nação santa. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor tenha de ti misericórdia. E por sobre todas as coisas, que o Senhor te dê paz. A paz que sobrepassa todo entendimento. Que Ele abençoe tua entrada e tua saída. Que Ele abençoe os teus sonhos. Que Ele abençoe os teus filhos e os filhos de teus filhos. Que Ele te levante como uma